Olá, sou Laís Brasil, atuo em endocrinologia e metabologia e hoje eu vim falar um assunto muito importante para todo mundo: diabetes. O que você precisa saber sobre o diabetes? Diabetes é uma doença crônica, não transmissível e que vem aumentando em números absurdos, principalmente depois da pandemia da Covid-19. É uma doença em que a insulina deixa de atuar ou você não produz insulina e com isso você tem um excesso de glicose no sangue, que é o açúcar no sangue. E esse excesso de glicose no sangue traz inúmeras consequências na sua saúde. É uma doença que pode acometer adultos, crianças e inclusive gestantes também, tá? No Brasil, 1 em cada 9 pessoas tem diabetes e no mundo, 1 em cada 11 pessoas tem diabetes. E o mais interessante é saber que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Isso porque, na maioria das vezes, essas pessoas não procuram um médico, não têm suspeita diagnóstica da doença ou mesmo já têm um diagnóstico chamado de pré-diabetes e não fizeram o tratamento corretamente. E como suspeitar se você tem ou não diabetes ou se algum conhecido tem diabetes? Os principais sintomas são fazer xixi demais, inclusive de madrugada, na qual você precisa acordar 3, 4, 5 vezes para fazer xixi, comer bastante e emagrecer, ou seja, uma perda de peso acelerada, mesmo com o apetite aumentado, beber bastante água, inclusive além do que você já costuma tomar de água naturalmente. E às vezes os pacientes podem sentir um pouco de mal-estar, cansaço, fraqueza, uma sensação de que você não está com o corpo 100%. Essas pessoas são as pessoas que devem suspeitar que alguma coisa não está bem e que devem ir ao médico para fazer o diagnóstico da doença. As pessoas que a gente deve ficar de olho em respeito da suspeita do diagnóstico de diabetes são especialmente os adultos acima de 45 anos, os pacientes que possuem pressão alta e tratam com medicamentos para pressão alta, obesidade importante, sedentarismo, tabagismo, aquelas mulheres que já tiveram um diagnóstico de diabetes gestacional numa gravidez anterior, ou então aquelas pessoas que têm um parente de primeiro grau que já tem diabetes. Essas são as pessoas que a gente deve rastrear o diagnóstico da doença, especialmente na presença de algum dos sintomas que a gente já conversou. E o que é o famoso pré-diabetes? Pré-diabetes é uma condição clínica na qual já existe um aumento de glicose na corrente sanguínea, ou seja, você já tem um excesso de açúcar, mas esse valor ainda não fecha diagnóstico para diabetes. Então, é uma condição predisponente para o desenvolvimento da doença. E o que isso é importante falar? Que se você não tiver o cuidado adequado, um tratamento coerente e se cuidar para não desenvolver a doença, em até 10 anos, 70% das pessoas que possuem pré-diabetes podem de fato desenvolver o diabetes crônico e aí precisa de um tratamento mais a fundo, que talvez precise utilizar insulina e outros medicamentos necessários. Mas o que é também interessante entender é que o pré-diabetes é um sinal de alerta, tá? Que é um momento na qual, se você cuidar adequadamente, tiver controle de peso, atividade física regular e uma terapia nutricional adequada, você pode reverter a condição e não ter este risco de desenvolver diabetes no futuro. Agora eu vou falar para vocês 3 grandes mitos que muitas pessoas me perguntam a respeito do diabetes. Primeiro, comer doce demais causa diabetes? Não. Comer doce demais aumenta a sua glicose e piora o controle da doença, mas não é a causa do diabetes. A causa do diabetes é uma doença multifatorial. Várias causas, vários conjuntos de causas são os fatores que causam a sua doença. 2. Açúcar mascavo é melhor do que o açúcar branco? Também não. Açúcar mascavo, ele é um açúcar puro, que não passa pelo processo de refinamento do açúcar branco. Porém, o açúcar mascavo e o açúcar branco, eles contêm uma quantidade excessiva de sacarina, que é um tipo de carboidrato que se transforma em glicose no nosso corpo e que os dois, eles aumentam a sua taxa de glicose de uma forma muito semelhante. Então, não é fácil e nem é bom dizer que você consome açúcar mascavo no lugar do açúcar branco. Os dois têm o mesmo impacto na glicose.
E 3. Pessoas com diabetes podem usar adoçante? A resposta é sim. O adoçante ele pode e deve ser utilizado numa quantidade pequena, moderada, pois eles são produtos de baixa caloria que têm um alto poder de adoçar. Então você deve consumi-lo de um valor e uma quantidade pequena que você consegue sim adoçar a sua alimentação e não ter o excesso de glicose na corrente sanguínea causada pelos principais açúcares brancos. Então, pessoal, fiquem de olho, se liguem nos sintomas, façam a suspeita do diagnóstico de diabetes e se cuidem. Alimentação saudável e atividade física são fundamentais para qualquer doença. A gente se vê na próxima.